da 15 dias atrás, né? Nós vamos abrir em Mateus capítulo 10 e nós vamos continuar um pouco naquele texto, tá? Mas primeiro nós vamos orar pedindo a direção de Deus e depois nós vamos ler o texto. Pai amado, Teu nome é santo e digno de glória. Não há Deus como o Senhor, não há qualquer um, ó Pai, que seja comparado a Ti. Nós cantamos em glórias ao Teu nome. Te louvamos, ó Pai, com o nosso coração. Te louvamos, ó Pai, não porque isso foi uma obrigação, mas porque é um reconhecimento da Tua dignidade. E com as nossas condições, nós estamos dando a Ti o nosso melhor, porque o Senhor é digno. Eu creio, Pai, que o Senhor recebe o louvor que é de coração. Mas eu gostaria, Pai, que nessa hora o Senhor também se manifestasse a nós através da palavra. O Senhor sabe que nós precisamos de advertência, de encorajamento, de iluminação. E agora, diante da Bíblia, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que Ele possa nos ajudar a discernir as verdades espirituais, porque elas não se discernem pelo modo natural. Eu gostaria de orar, ó Deus, por todas as igrejas, todos os grupos, cada ajuntamento de pessoas que nessa hora celebram o Teu nome em algum lugar. Ó Deus, se revela a cada pessoa nesses lugares. Ajuda, Deus, para que nós possamos ser testemunhas da verdade, para que a verdade, e unicamente a verdade, liberte os homens do engano e da escravidão do pecado. Eu peço, Deus, opera essa obra aqui. Dá-nos, ó Deus, a atenção que nos é devida e ajuda-nos a acolher a palavra do Senhor. É o que te pedimos nos méritos de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, abram as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10, é o capítulo 10, e vá ao versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 23, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Versículo 16 em diante, o texto das Escrituras nos diz assim, nas palavras do próprio Cristo. Ele afirma: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e sejam simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos povos da terra. E quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala através de vós. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fujam para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Há 15 dias atrás, nós observamos essa palavra de Jesus Cristo nos primeiros 15 versículos, quando Jesus estava enviando os seus 12 discípulos em uma missão de evangelismo nas cidades da região. Como eu havia falado naquele dia, Jesus Cristo ele sempre foi um modelo do trabalho. Enquanto Jesus Cristo estava com os discípulos, eles presenciaram curas, milagres e mensagens que deixavam pasmadas as multidões. Enquanto Jesus Cristo falava, os discípulos ficavam assim, atônitos. O poder de Jesus era tão grande que não só maravilhava os desconhecidos, mas os próprios 12 apóstolos mais chegados também ficavam admirados.
Eles certamente pensavam: se nós estivermos com esse Jesus aí, nós vamos alcançar todo mundo. Eles andaram por Jerusalém, andaram por Samaria, andaram na região da Galileia, foram a lugares distantes, e onde Jesus passava, o povo ouvia. Bem, até aí tudo bem, não é, irmãos? Jesus estava lá. Mas chega um dado momento que Jesus diz: bem, agora é hora de vocês irem sem mim. Vai vocês dois e vocês dois. Vão de cidade em cidade e vão dizendo: o reino está perto. O reino está acessível. Ele pode ser alcançado no ato da fé. Quando Jesus Cristo manda eles dizerem a mensagem de que o reino está próximo, não é apenas que o reino está chegando na perspectiva do tempo, que o reino final está chegando, porque nós sabemos que está. Mas não é apenas na dinâmica do tempo, mas também na disponibilidade e na acessibilidade. Quando Jesus Cristo dizia: o reino está próximo, está dizendo que de forma definitiva ele se aproxima, mas também que ele está disponível e que todo homem que crê pode ser parte desse reino. Jesus Cristo disse: vocês vão ser instrumentos de Deus, vocês vão ser instrumentos para a cura, para milagres, para que pessoas sejam libertas dos seus espíritos malignos. Vocês vão ser a ferramenta de Deus, porque vocês receberam de graça, e de graça deverão também dar. Meus irmãos, quando Jesus Cristo envia os discípulos, Ele diz: aquilo que eu lhes concedi pela graça, vocês vão compartilhar pela graça. Esse era o envio de Cristo. Até aí tudo bem. Os discípulos ouviram essa mensagem encorajadora. Era para ir, era para levar a mensagem do reino, era para dar gratuitamente o que foi recebido gratuitamente, porque, irmãos, o amor de Deus foi recebido de graça. O amor de Deus foi recebido de graça. A mensagem do Evangelho foi recebida de graça. E nada mais honesto do que repassá-la gratuitamente e amorosamente. Mas Jesus Cristo, depois que dá essas instruções, Ele vai dizer: tudo bem, eu já disse o que vocês devem fazer, mas cuidado, porque eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Imagine como essa palavra soa desanimadora. Pare para pensar, irmãos. Jesus Cristo, quando envia os 12, Ele vai dizer: vocês estão indo como ovelhas para um ambiente malvado, para um ambiente perigoso, para um ambiente onde a mensagem do reino não vai ser acolhida com tanta naturalidade assim. E é por isso que Jesus Cristo vai dizer: vocês estão correndo certo perigo. Quando eu leio essa passagem, ela parece bastante contrária àquilo que o Império Romano e os judeus pensavam. Porque, irmãos, vejam comigo, quando nós lemos os Evangelhos e mesmo o livro de Atos, tanto os judeus, aqueles fariseus, saduceus e os escribas, eles achavam que Jesus era o pai de uma revolta. Os romanos, ouvindo isso, logo acreditaram que esse tal Cristo era o Senhor que queria tomar o lugar dos imperadores, e eles pensaram: eles vão trazer revolta. Mas Jesus Cristo, Ele não tratava os seus discípulos como um povo criado para a revolta. Jesus diz: vocês se assemelham a ovelhas. Nós não somos como lobos que vão invadir o meio das ovelhas e nós vamos ali causar revolta. Não. Jesus Cristo vai dizer: vocês são as ovelhas, vocês são os pacificadores, os mansos. Não são vocês que vão trazer a maldade ou a revolta ou o problema. Vocês precisam se preparar, porque serão vítimas. Jesus Cristo, então, Ele não chama suas ovelhas, seus discípulos, de lobos. Ele nos chama de ovelhas. Pode parecer que isso é bobagem, irmãos, mas quando Jesus Cristo usa esse exemplo, colocando os seus discípulos nessa condição, Ele está querendo mostrar que revolta, que guerra, que violência, que impulsividade demais não faz parte do povo de Deus. Eu abro um parêntese aqui, irmãos. Não cabe no meio da igreja que o
que se diz povo de Deus se pareça com os lobos, que atacam, que ferem, que são cruéis, duros, incisivos, que não medem a força que têm, como se nós, como povo de Deus, tivéssemos o direito de atacar aqueles outros. Muito pelo contrário. Quando as pessoas olharem para o povo de Deus, eles precisam nos ver em um caráter de mansidão, como aquele que as ovelhas trazem. Não gostaria que imitássemos as ovelhas em tudo, porque ovelhas são animais muito estúpidos. Não cabe a nós a estupidez, irmãos, cabe a nós a mansidão. Jesus Cristo então vai dizer: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam então prudentes como as serpentes, mas sejam simples como as pombas. Olha como que Jesus Cristo começa então a desenvolver essa dinâmica do relacionamento dos discípulos lá no mundo onde eles iriam. Jesus vai dizer: vocês precisam ir nas cidades da região, vocês têm que pregar o evangelho do reino, dar de graça o que receberam de graça, mas vocês estão correndo certo perigo. Então, por favor, Jesus vai dizer, sejam sensatos, sejam equilibrados, sejam inteligentes, não se coloquem em situação de perigo, não sejam pessoas imprudentes que se metam em enrascadas. Jesus vai dizer: sejam prudentes. A serpente é prudente, ela se esconde, ela evita o perigo, ela não ataca por qualquer razão, é um animal esperto e inteligente. E Jesus vai dizer aos discípulos: cuidado onde pisam, cuidado com as pessoas com quem se relacionam, abram os olhos, tome cuidado. O livro de Provérbios, no capítulo 16, ele diz que sabedoria vale mais do que ouro, que prudência vale mais do que prata. E pare para pensar nas palavras de Salomão, irmãos. O que nós não daríamos por um pouco de ouro e de prata? O que nós não daríamos para ter lá no nosso cofrinho lá de casa um pouquinho de ouro? Falou: oh, pastor, que glória, ouro vale muito, prata vale muito. Mas Salomão vai dizer: não se preocupe com o ouro e a prata. Busque sabedoria, mas busque também prudência. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5: vede prudentemente como andais, andem como sábios, não andem como pessoas ignorantes, porque estamos vivendo dias perigosos, dias maus. Paulo está dizendo para a igreja que é necessário andar com prudência, que é necessário andar com discernimento, que é necessário tomar cuidado onde colocamos nossos pés. Igreja, cuidado onde pisa, cuidado onde vai, cuidado com o que vê, cuidado com o que ouve, cuidado com as pessoas que coloca dentro de casa, cuidado com as pessoas com quem compartilha seus segredos e suas histórias e suas intimidades. Toma cuidado, jovem, com a pessoa com quem você espera namorar. É necessário prudência, é necessário sensatez. Nós que somos adultos, o tempo todo a gente está buscando uma oportunidade nova, mas precisamos tomar cuidado onde nós entramos, porque, irmãos, na maior parte do tempo, vamos ser honestos, nós nos frustramos com muita facilidade. Eu ia falar que a gente normalmente sempre bate com a cara no muro, né? Porque é quase sempre assim. A gente confia demais, se frustra, a gente começa um negócio novo, se frustra, a gente age por impulsividade, se frustra, porque nos falta um pouco de prudência. Vede prudentemente como andais, andem como sábios, não andem como pessoas estúpidas e ignorantes, porque os dias, eles não são bons. Jesus Cristo nos adverte quanto à prudência, mas Ele diz também, se é necessário imitar a serpente quanto à sua prudência,
é necessário imitar as pompas quando se diz de simplicidade. Quando Jesus Cristo usa a palavra simples, Ele está dizendo, irmãos, que nós precisamos ser inofensivos, precisamos ser puros, que nós não devemos ser pessoas que contenham elementos adulterados pelo pecado dentro de nós. É como se Jesus estivesse dizendo assim: seja você na sua melhor forma, não permita que elementos pecaminosos mudem a sua fórmula original. Eu poderia resumir dizendo: não permitam que elementos como orgulho, como avareza, como amargura, como mentira, falsidade ou qualquer outro pecado, irmãos, que altera a nossa natureza. Jesus Cristo, quando fala sejam simples, Jesus está dizendo: sejam inofensivos, não sejam dominados por sentimentos que maculam a nossa vida. Lá no Salmo 116, o salmista diz que Deus vela pelo simples. Às vezes, irmãos, nós achamos que simplicidade é uma virtude perigosa nos nossos dias, porque parece que a gente está vivendo num mundo realmente tão perigoso, onde todo mundo quer comer todo mundo quer dar uma rasteira em todo mundo. Logo então eu preciso ser mais esperto que todo mundo, porque se eu for bobo, todo mundo me passa para trás, não é isso que todo mundo diz? Então, meu filho, quem tem a boca maior, que engole o outro. Já diz a minha esposa isso, né? Ela gosta desse ditado, que ela aprendeu em casa: quem tem a boca maior, engole o outro, vai, engole mesmo. Aí eu penso assim: então eu vou ser a boca maior, né? Eu vou engolir todo mundo, eu sou um perigo. Irmãos, Jesus vai dizer que não. Seja simples, porque, irmãos, Deus vela pelo homem simples. Eu acredito que um pouco de cautela e prudência é necessário, mas não maldade, não vingança, não dureza. Porque será que nós não acreditamos que Deus cuida da nossa vida, irmãos? Será que nós ainda somos cristãos que duvidam do cuidado de Deus? Os salmistas sempre falavam: eu durmo em paz porque Deus está velando pela minha vida. Deus olha por mim. Então eu vou preservar minha simplicidade enquanto Deus cuida da minha vida. Igreja, cuidado onde pisam, é o que Jesus diz. Mas ao mesmo tempo não permitam que elementos do pecado maculem a sua natureza. Quando fala essa palavra, irmãos, eu observo que aqui há um aspecto importante para nós. Se nós somos pessoas que estão vivendo em um mundo perigoso, se nós somos como ovelhas vivendo cercado de lobos, cabe a nós prudência, cabe a nós simplicidade, essa atitude inofensiva. Mas essas coisas não se alcançam por si mesmo. Prudência não se adquire com meditação em casa, ficar lá pensando, falando: vou respirar 10 vezes. Isso não traz prudência. Do mesmo jeito que isso não traz uma atitude sob controle. Isso não se adquire, irmãos, com esforço próprio. Isso não se adquire pela insistência pessoal. Eu quero afirmar para a igreja nessa noite que alguém que deseja prudência e que deseja simplicidade precisa olhar para o céu e dizer: Deus, faz de mim um homem prudente, porque eu sou imprudente por natureza. Então estou errado, irmãos? É claro que não. Somos imprudentes por natureza. Se nós queremos essa simplicidade, essa pureza da nossa natureza, esse distanciamento daquilo que altera a nossa vida, essa coisa como avareza, orgulho, todas essas coisas que mudam o nosso estilo de vida, a gente precisa olhar para o alto e dizer: Deus, me ajuda a ser livre de tudo isso. Resumindo, irmãos, precisamos ser cheios de Deus, porque quando Deus enche nossa vida,
prudência estará presente em nossa vida, e simplicidade estará presente em nossa vida, porque para que Jesus entre, precisamos nos esvaziar daquilo que nos preenche, para que Ele tenha total prioridade e liberdade em nossas vidas. Jesus Cristo dá um ensino sobre prudência e simplicidade. Mas aí alguém vai dizer: pastor, tudo bem, Jesus Cristo falou sobre isso, mas por que Ele disse isso? Qual era a necessidade de dizer sobre prudência e simplicidade? Aonde Jesus quer chegar? Bem, leia comigo o versículo 17, tá? Nós vamos ler o 17. Ele diz: acautelai-vos dos homens. Olha só, irmãos, cuidado com o homem. Cuidado, o homem é perigoso, o homem é problemático. Cuidado com os homens, abra os olhos, porque eles vos entregarão aos tribunais, e eles vos açoitarão nas suas casas de reunião ou sinagogas. Jesus Cristo vai dizer: sejam prudentes e simples, porque vocês sofrerão perseguição. Sofrerão perseguição que virá dos tribunais, dos líderes das suas cidades. Vocês sofrerão perseguição religiosa. Pessoas de dentro da igreja provavelmente perseguirão vocês. Ele diz no versículo 18: por causa do meu nome e por minha causa, vocês serão levados até a presença de governadores e de reis. Observem isso, irmãos. Perseguição dos líderes, perseguição religiosa. Observe o versículo 21, quando diz: um irmão entregará outro irmão à morte, o pai entregará o filho à morte, filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Jesus diz: vocês sofrerão perseguição dentro do próprio lar. Filhos estarão em conflito com pais e irmãos com irmãos. Será um conflito generalizado, não só conflito político, não só religioso, mas também perseguição familiar. E ele diz no versículo 23: quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra cidade. Olha que perspectiva desanimadora que Jesus Cristo dá. Perseguição política, perseguição religiosa, perseguição familiar, perseguição de cidade em cidade, de lugar em lugar. Igreja, Jesus Cristo adverte aos discípulos quanto à necessidade da prudência e da simplicidade, porque eles seriam perseguidos fortemente. Irmãos, nós não compreendemos perseguição. Nós não compreendemos perseguição. Talvez em algum nível nós nos sentimos perseguidos por pessoas da família ou por pessoas das cidades, mas nós não compreendemos o que é perseguição vinda da igreja. Nós não compreendemos o que é perseguição vinda do governo ou perseguição política. Nós não compreendemos toda a dinâmica da perseguição que Jesus Cristo apresenta. Porque Jesus Cristo aqui, ele diz que a oposição, ela existe, ela é inevitável e ela é intensa. Ela existe, ela é inevitável. A perseguição é intensa e ela vai se manifestar em um caráter político, religioso, em um caráter familiar, e será provavelmente algo que acontecerá aqui, mas acontecerá ali também, e ali também, e de cidade em cidade vocês sofrerão um pouco por isso. Bem, os apóstolos sofreram. Vocês conhecem o exemplo dos apóstolos. Paulo prega em Tessalônica, o povo de lá fica com orgulho e persegue Paulo, que foge para Bereia. Paulo sai de Bereia e foge para Atenas, porque o povo de Bereia persegue Paulo ali. Em outros lugares a mesma coisa.
Paulo tem que sair de Antioquia, Paulo tem que ir para Trode, e Paulo vai para Listra, e Paulo vai para onde, e Paulo vai para lá, para cá, até que Paulo é apedrejado. O mesmo foi com Pedro, com Estevão, com outros discípulos. Eles experimentaram na carne, na natureza deles, o que era a perseguição. Que estejamos também preparados para a perseguição, irmãos. Que estejamos também preparados para aquele dia, para aquele momento da nossa vida, quando alguém do nosso seio familiar disser: você não deve ir à igreja. Quando o pai tentar proibir o filho, ou quando o cônjuge tentar dissuadir o cônjuge para não ir, ou quando o namorado ou a namorada, ou quem quer que seja, começar a dizer: não vai, não vai, eu te proíbo, você não deve. Quando alguém começar a impor obstáculos para isso, quem sabe, irmãos, isso vai acontecer um dia com alguém das nossas gerações. Quem sabe se nossos filhos ou netos não sofrerão isso? Quando começar a haver perseguição, quando começar a haver oposição, quando aquilo que está escrito no versículo 22 se cumprir, quando Jesus Cristo fala: vocês serão odiados por minha causa. Quando o simples fato de levar o nome de Jesus se tornar algo insustentável, será que nós suportaríamos a oposição política? Será que nós suportaríamos a oposição religiosa? Será que nós suportaríamos a perseguição familiar? Será que nós estaríamos dispostos a superar e suportar perseguição, sabendo que não tem para onde fugir? Porque perseguição pode estar aqui, como em Belo Horizonte, como em Canandaí, fugir para onde? Eu acredito, irmãos, que nós precisamos compreender que mesmo nesses cenários, Deus tem um plano. E observe comigo, versículo 18. O texto diz: por minha causa, vocês serão levados até a presença dos governadores e dos reis, para servirem de testemunho, tanto a eles, quanto aos gentios, ou aos povos da terra. Jesus Cristo quer mostrar para os discípulos que a perseguição, ela cumpre um plano de Deus, de alguma forma. Alguém vai dizer: mas pastor, calma aí, pastor de Deus, quer dizer então que o senhor está falando que Deus causa perseguição? Irmãos, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se perseguição existir, nós vamos ser levados até a presença dos governadores e dos reis, até a presença dos líderes religiosos, até a presença daqueles homens e mulheres da nossa família que nos perseguem. Mas quando nós chegarmos lá, sabe o que a gente deveria sentir? Eu estou aqui, eu vou testemunhar para ele. Se eu fui trazido até esse lugar, ele vai ter que me ouvir. Ele vai ter que ouvir o que eu tenho para dizer. Porque foi isso que Pedro e João fizeram quando estavam diante do Sinédrio, lá em Atos 4. Porque foi isso que Estevão fez quando estava a ponto de ser apedrejado e Saulo consentia. Porque foi isso que Paulo fez quando estava diante de Agripa, que era o rei, quando estava diante de Festo ou de Félix, quando ele estava diante daqueles homens, irmãos, ali estava se cumprindo a palavra de Cristo. Quando vocês, por perseguição, chegarem diante dessas pessoas, se tornem o canal do testemunho. Jesus Cristo está querendo dizer: quando chegarem diante deles, não se acovardem, testemunhem. Meus irmãos, quando alguém se opõe, fale para ele qual a razão da esperança que move você. Foi isso que Pedro diz na carta: quando alguém se opuser,
Quando alguém perseguir, quando alguém limitar, você vai dizer: eu estou aqui porque eu tenho essa esperança, porque eu tenho essa fé, porque eu tenho essa convicção, e eu não abro mão dessa convicção. Na verdade, irmãos, se nós formos levados até uma condição dessa, que ali nós não fiquemos calados, que ali nós não sejamos aqueles que vão dizer: não, eu não sou isso não, eu não sou isso não, como a gente costuma dizer, né? Naquela hora a gente fica com medo, a gente fica com vergonha, a gente fica acovardado. Quando alguém no nosso trabalho, ou na escola, ou na faculdade pergunta: você é crente, você vai na igreja dos crentes? Você fala: não, meu pai que vai, minha mãe que vai, eu já fui. A gente desconversa porque a gente tem vergonha, porque a gente não tem aquela coragem de dizer: meu filho, você pode dar o nome que você der, se é crente, se é evangélico, se é cristão, se é protestante, se é o que for, meu filho, eu sou de Jesus mesmo, e é isso que eu sou. Se nós chegarmos a esse momento, que nós sejamos a boca do testemunho. Mas Jesus vai dizer no versículo 19: e quando eles vos entregarem, não se preocupem com o que vocês deverão falar, porque naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que vai falar através de vocês. Meus irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós estivermos convictos da fé que temos, naquele momento, Deus vai falar através da nossa boca, e que nós sejamos o canal do Espírito Santo. Que naquele momento da oposição e da perseguição, nós sejamos capazes de dizer: Deus, tira de mim o medo, tira de mim a vergonha, tira de mim a covardia, fala através da minha boca, deixe eu dizer a razão da esperança que tenho, para que Deus fale através dos nossos lábios. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando Jesus Cristo disse que nós receberíamos poder, quando o Espírito Santo descesse sobre nós para que fôssemos testemunhas, essa é uma palavra verdadeira, porque Jesus Cristo sabe como nós somos. Ele sabe que nós temos medo, e que nós, na hora da adversidade, costumamos dizer: eu não conheço, como Pedro disse, quando foi colocado à prova. 3 vezes Pedro disse: eu não conheço, eu não conheço, eu já disse que não conheço. Foi isso que Pedro disse, e nós não seríamos diferentes de Pedro. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus será um poder através de nós. E meus irmãos, sejam o instrumento de Deus quando forem colocados diante dessas pessoas que os perseguem. E eu quero concluir com a última advertência de Cristo. Leia versículo 22. Ele diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe, irmãos, Jesus Cristo, ele não pode terminar essa palavra com essa advertência: o homem que chega até o fim, esse recebe a recompensa. O homem que chega até o fim, esse é o homem recompensado. Jesus Cristo disse: vocês são como ovelhas no meio dos lobos. Sofrerão perseguição política, religiosa, familiar, perseguição de cidade em cidade, de lugar em lugar, isso é inevitável. A oposição será intensa, ela é real, ela é inevitável, não tem como fugir. Mas quando vocês chegarem diante dos seus perseguidores, entendam que ali é uma oportunidade para testemunhar.
quando chegarem diante dos seus perseguidores, sejam a boca de Deus, sejam a ferramenta que o Espírito vai usar. Mas se lembrem, somente o que chega no final da jornada é que recebe a recompensa. E se você perseverar até o fim, aí sim será salvo. A grande pergunta que nós poderíamos fazer, irmãos, é: qual é esse fim? Será que o fim é só o fim da perseguição? Será que o fim é só o momento em que eles vão nos dar alguns açoites e vão dizer: vão embora para casa? Será que o fim seria a perseguição acabar do nada e todo mundo dizer: tudo bem agora? Bem, o fim pode ser isso, mas e se o fim for a morte? E se o fim fosse a cadeia? E se o fim fosse ser mandado para a ilha de Patmos, como Pedro, como João? E se o fim fosse a crucificação de cabeça para baixo, como Pedro? E se o fim fosse o apedrejamento, como de Estevão? E se fosse a decapitação, como a de Tiago? Será que nós chegaríamos até o fim? Jesus Cristo diz: o homem que suporta e chega até o fim, ele na verdade não morre, ele na verdade está sendo salvo. Igreja, vale a pena chegar ao fim, vale a pena chegar ao fim, custe o que custar, custe o que custar, que a gente chegue até o fim da jornada. Somos missionários do nosso Cristo. Por amor do nosso Cristo, nós seremos odiados e talvez perseguidos, mas não importa. Seremos prudentes, seremos inofensivos, seremos a boca de Deus, porque seremos o instrumento do Espírito, e pela graça do nosso Deus, chegaremos até o fim. E se o fim significar para alguns que é morte, para o povo de Deus significa salvação, porque não há morte eterna para o cristão, não há fracasso para o cristão, irmãos. Na verdade, para o cristão, até o conceito de morte é muito vago e supérfluo, porque se nós já estamos em posse da vida eterna, significaria que a morte física é um pequeno incidente só, nem conta como morte, só como passagem. Perseverem até o fim, irmãos, perseverem até o fim, que possamos juntos chegar até lá, e no final de tudo poder descobrir que vivemos por uma causa nobre. Homens chegaram até um momento em que tiveram que se sacrificar. Nós não passamos por isso. Olhando friamente, talvez não passaremos por isso, mas ainda que tenhamos que passar, que sejamos fiéis até o fim. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, Teu nome é digno de glória, Deus, Teu nome é digno de glória. O Senhor contempla nosso coração e sabe, Pai, a natureza da nossa vida. O Senhor sabe a natureza dos desafios que cada um enfrenta. O Senhor sabe, Pai, que nós estamos em um mundo de trevas, um mundo perigoso. Dá-nos, ó Pai, a prudência para viver esse mundo com sabedoria. Dá-nos, ó Pai, a simplicidade para não sermos endurecidos pelo orgulho, pela avareza, pela mentira, pela amargura. Pai, qualquer que seja o elemento que adultera a nossa vida, Pai, dá-nos essa pureza de natureza, especialmente porque somos novas criaturas em Cristo, Pai. Não permita que voltemos a viver como antes, enquanto escravos dos prazeres desse mundo. Ajuda, Pai, o Teu povo, nós que somos o Teu povo, a viver essa vida de simplicidade e prudência. Ajuda-nos, ó Pai, a ser exatamente aquilo que o Senhor planejou para nós.
O Senhor sabe que nós não estamos vivendo oposição aqui em Minas Gerais, no Brasil, Pai. O Senhor sabe que nós estamos até mesmo gozando de certa credibilidade, de certa liberdade, ó Pai. Até mesmo o que se diz evangélico hoje está tendo uma mídia, Pai, tem tido uma propagação que não teve em tempos atrás. É curioso, Pai, que quando nós ligamos a televisão ou quando nós vemos as notícias, nós estamos observando que fala-se muito hoje do evangélico, que o evangélico tem que estar aqui, que o evangélico tem que estar ali. Parece que todo mundo quer o movimento evangélico agora. Será que isso significa que nós não estamos sofrendo oposição? Será que isso significa, Pai, que a oposição não virá para nós um dia? Ah, Deus, eu não quero me enganar com isso. Eu não gostaria, Pai, que vivêssemos iludidos, porque o nome de Jesus ainda traz ódio das pessoas. Sempre foi assim e sempre será assim. Ajuda-nos, ó Pai, a viver a genuína fé na pessoa de Cristo, mesmo que isso signifique perseguição. Ajuda-nos, Pai, a ser a boca do Senhor, o canal do Espírito Santo. Ajuda-nos a ir até o fim, custe o que custar. E tudo isso, Pai, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, e para que, como missionários do Senhor, o Teu nome seja conhecido nos quatro cantos da terra, porque essa é a nossa missão, e é a essa missão que nós nos entregamos e te pedimos: usa-nos, Deus, usa-nos, Deus. Queremos ser os Teus apóstolos nesses dias e levar o Evangelho do Reino aonde ele não chegou. Queremos oferecer de graça o que recebemos pela graça. Usa-nos assim. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.